4.0. O que queremos? Queremos selecionar instituições que já possuem expertise na gestão da inovação com experiência de aplicação em empresas. Com essas instituições selecionadas, queremos trabalhar na adequação e adaptação das metodologias, utilização na transformação digital das empresas rumo à indústria 4.0. Serão oferecidas capacitações e apoio para esse desafio. Também estamos disponibilizando recursos para que, quando essas metodologias já estejam alinhadas, possam ser aplicadas num projeto piloto. O que nós queremos ao final desse projeto, então, que a rede possa atender às demandas empresariais na questão da gestão da inovação, voltada à transformação digital rumo à indústria 4.0. Então, esperamos muito desse projeto, acho que é um projeto importante aí para a questão da indústria 4.0 no país. E esse evento, então, é um evento de tirar dúvidas, é um evento de trabalho. Então, gostaria aí de agradecer a participação de todos e desejar um bom dia aí de trabalho, umas 2 horas aí de trabalho. Então, bom dia a todos, obrigado. Passo a palavra para o Bruno, né? Bruno, pode estar com a palavra. Bruno tem que abrir o seu microfone. Sim, ele caiu. Então, voltando, bom dia a todos de novo. Queria agradecer pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre esse projeto, que é super importante. E, só para poder esclarecer, eu fui convidado aqui para ser o moderador dessa conversa aqui, em que a gente conta com os participantes das instituições que são as promotoras e apoiadoras do programa, então a CNI, o MCTIC e o CNPq, né, com os apoiadores da FINEP e do SENAI. Como que a gente organizou a agenda do dia? A agenda ela começou, então, com a abertura do Campanholo, uma breve abertura falando um pouquinho sobre o programa. A gente vai ter cerca de 15 a 20 minutos de uma apresentação da Julieta, em que ela já coletou todas as dúvidas que chegaram até ontem, que a gente recebeu de vários proponentes a participarem desse projeto. E aí a ideia é que ela faça essa primeira apresentação, já endereçando essas primeiras dúvidas que a gente coletou, né? E logo em seguida que vamos fazer uma grande sessão de perguntas e respostas para poder endereçar essas questões. A gente já tem quem são as pessoas que vão responder por alguns temas aqui, e a ideia é que essas perguntas elas cheguem até nós através do chat, tá? Ao invés da gente abrir câmera e microfone para todo mundo, para não ficar confuso, a ideia é que as perguntas cheguem através do chat. Então, à medida que vocês forem tendo as suas dúvidas e, eventualmente, dúvidas que não forem esclarecidas nessa primeira apresentação que a Julieta vai fazer para a gente, mandem as suas perguntas no chat. A gente vai selecionando e moderando ao longo dessa 1 hora e meia que vamos estar juntos aqui, tá? E tem um outro ponto que, se eventualmente, no tempo que a gente tiver, não for possível a gente responder todas as perguntas, a gente garante que vai endereçar essas perguntas depois e envia para todos os participantes aqui dessa conversa, tá? Só um último lembrete, essa conversa está sendo, essa call nossa aqui está sendo gravada e vai ficar disponível depois para todo mundo, caso alguém queira ter acesso, tá? Então, eu queria passar rapidamente, então, a palavra para a Julieta, que vai fazer essa apresentação para a gente, já endereçando as questões que a gente já recebeu previamente,
E, obviamente, em seguida vamos entrar na sessão de questões de perguntas e respostas. Então, não deixe de enviar suas perguntas através do chat, que nós vamos moderar aqui e vamos escolher as perguntas para poder endereçar nessa conversa. Dizendo também só um último ponto, que se eventualmente a gente não tiver a resposta para tudo, garantimos que vamos depois dar a resposta para todo mundo que participou desse debate aqui, tá bom? Então, Julieta, queria passar a palavra para você, para a gente ver a sua apresentação. Obrigado. Eu que agradeço. Como o Campagnolo já falou, esse é um projeto que tem 2 etapas, né? A gente tinha, a princípio, o recurso para a estruturação da rede NAD, para a seleção dessas instituições via chamada, para nivelamento de conceitos, e a gente conseguiu um recurso extra para a aplicação dessas metodologias consolidadas, né? Por meio de projetos piloto. Antes de falar das perguntas que a gente consolidou e das respostas, a gente achou importante dar um panorama de como está estruturado o projeto em cronograma. Então, a gente tem a seleção, né, que é feita pela chamada de maio a agosto, agora de 2020. Na sequência, a gente tem, em paralelo, as atividades de alinhamento e harmonização conceitual, que vai de setembro deste ano a fevereiro do ano que vem. Adequação e adaptação das metodologias, que é a atividade que as instituições vão estar participando e desenvolvendo. E a gente vai também disponibilizar um guia de gestão da inovação para a transformação digital, né? A ideia é que isso seja disponível para todos, independente dos que participaram da seleção. É uma forma que, como a gente não tem recursos para ter mais pessoas no projeto, é uma forma da gente disseminar esse conhecimento. Bom, na sequência, a gente tem a elaboração e validação dos projetos piloto, né, para as instituições que foram selecionadas, que participaram do projeto, que atualizaram sua metodologia e tiveram o projeto piloto aprovado pelo Comitê de Avaliação e Monitoramento. Na sequência, os projetos pilotos vão ser realizados de maio a novembro de 2021, e a gente tem depois a avaliação dos resultados, que vai até junho de 2022, e a atualização desse guia, né, porque pode ser que na realização dos pilotos a gente tenha identificado a necessidade de alguma alteração. Bom, como o Campagnolo já falou, que a chamada pública tem o objetivo de selecionar essas instituições para aperfeiçoar as metodologias de gestão da inovação, para que essas instituições possam prestar assistência a empresas para a transformação digital do setor produtivo. Né, a gente já divulgou os benefícios de participar dessas atividades de alinhamento conceitual, que podem acontecer de formas diversas, fóruns, capacitações, discussão de casos, visitas técnicas, né, voltados para o nosso tema, transformação digital, indústria 4.0. Se a gente tiver reuniões presenciais, as despesas são custeadas para um representante de cada instituição. As instituições selecionadas vão participar na construção, na harmonização desses conceitos, boas práticas, indicadores, ferramentas de gestão da inovação para a transformação digital e inserção no ecossistema da indústria 4.0. A ideia é que vai trabalhar também com indicadores de gestão da inovação, de diagnóstico, de maturidade industrial e de ferramentas padronizadas. Haverá uma troca de informações e aprendizado muito grande, acho que esse é um dos maiores ganhos, né, da gente ter esse grupo que vai estar participando desse projeto, e com outras instituições que a gente pode conectar, também focadas nesse tema. A validação da metodologia ENGIE para transformação digital, né, que vocês vão estar apresentando, né, essas instituições selecionadas. As instituições selecionadas também terão divulgação pelo MCTIC, aliás, agora pelo MCTI e pela CNI, e receberão apoio financeiro para a realização de projeto piloto. Né? Então, das várias perguntas que chegaram, a gente tentou consolidar e fazer em blocos para dar respostas para vocês. Né? A gente teve perguntas de quem que podia participar, a federação pode, uma empresa privada, pode ter parcerias, né? Então, para a resposta desse bloco, a gente identificou as seguintes respostas. Então, como está na chamada, no item 3, as organizações que podem se inscrever, que podem propor o projeto, são aquelas que têm competência e atuação em gestão da inovação, né? E que, além disso, sejam instituições de pesquisa científica e tecnológicas, os ICTs, né? Públicas ou privadas sem fins lucrativos, órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera do governo, ou entidades privadas sem fins lucrativos, né? No caso de parcerias de projeto em conjunto, a submissão do projeto é de uma instituição específica. A segunda instituição, a segunda e terceira, elas seriam parceiras, né? Então, elas estariam compondo o projeto, mas a submissão é de uma instituição específica.
né? Como a gente colocou na chamada no item 5.3, podem ser feitas parcerias que apresentem atestados e projetos em conjunto, mas a gente gosta de reforçar que a pontuação é maior quando o quadro de profissionais e os certificados são da instituição proponente. No caso de metodologia, essa que foi uma dúvida que foi colocada como o CNI, o convênio 4816, na verdade é outro número, tá, gente? A gente copiou exatamente como estava. Se poderia usar metodologias de inovação aberta, como que as pessoas comprovariam a metodologia que é utilizada, e em caso de como que a instituição poderia apresentar sua metodologia se ela assina um termo de confidencialidade com seus clientes, né? Então, a gente, como indicado na chamada, no item 713, a instituição ela vai ter que relatar suas experiências no atendimento e gestão da inovação, com a metodologia utilizada. Ela pode submeter proposta frente a metodologias não proprietárias, até porque a gente sabe que tem diversos processos, diversas ferramentas que são disponíveis no mercado, né? Depende de uma metodologia única, com um passo todo detalhado, então não tem problema algum. Agora, um exemplo do que foi usado no convênio, né? Nesse convênio, acho que definia-se a utilização de um diagnóstico específico, que era usado antes e ao final, né? Então, não teria problema que a instituição relatasse essa experiência. As metodologias devem ser comprovadas por meio de atestado de capacidade técnica, emitidos por no mínimo 3 empresas atendidas com a metodologia indicada, como está indicado no item 714. A gente não tem nenhum impedimento para a submissão de metodologias de inovação aberta. E nessa questão de confidencialidade, a metodologia geralmente é comum a todos os clientes, então geralmente é inclusive um item que se divulga até na prospecção de novos clientes, né? Então a gente acha que não tem problema em citar de forma genérica. E é importante que a gente identifique se aquela instituição, se aquela metodologia, ela realmente foi eficaz no atendimento. Então é importante que essas instituições conversem com seus clientes, que vejam que dados não sensíveis podem ser apresentados, né? De forma que a gente entenda a metodologia e demonstre que ela teve resultados, que ela foi, sim, eficaz. No caso de alinhamento conceitual, a gente teve perguntas relacionadas à harmonização da metodologia, como que se darão os encontros, se pode haver participação de mais de um colaborador com recurso da proponente, se pode haver alternância de participantes, quantas atividades vão começar e quanto à propriedade intelectual. Então, a harmonização conceitual que a gente está propondo, a harmonização da metodologia, me desculpe, ela vai se dar ao longo do alinhamento conceitual, quando a gente vai construir indicadores de gestão da inovação, de maturidade industrial, ferramentas, procedimentos e processos padronizados, né, e que validados pelo Comitê de Avaliação e Acompanhamento vão ser incorporados à metodologia de cada instituição, né? Então, esses indicadores, ferramentas, procedimentos, processos padronizados vão compor o guia de referência para a GI com foco em transformação digital e que vai ser disponibilizado para todo o setor produtivo. Os encontros, a gente está definindo que provavelmente vão ser à distância em razão da pandemia, né? A gente teve previsão de até 3 encontros presenciais no período de 7 meses, com as despesas pagas, né, para viagem pelo projeto, para uma pessoa, para uma instituição. E a gente acredita que, tendo estrutura que comporte mais participantes, a gente tem possibilidade de participação de mais representantes nas expensas da instituição, não há problema algum. A instituição é quem vai definir quem que vai participar das atividades, né, podendo haver alternância, né? É uma definição que cabe à instituição, que ela pode achar que de repente tem pessoas que podem ser mais úteis em determinado momento que outros, que podem contribuir mais, ou ao contrário, que é bom que uma única pessoa que acompanhe todo o processo e que repasse para a equipe. A gente tem previsão de início agora em setembro de 2020, essas atividades de alinhamento conceitual, e o cronograma, provavelmente teremos ele até julho. A questão de propriedade intelectual, como diz na chamada, que todos os direitos autorais ou quaisquer outros direitos sobre os materiais produzidos no âmbito da chamada são exclusivos da CNI, do MCTI e do CNPq. Então, isso, a gente está fazendo referência, por exemplo, ao guia. A gente não tem ideia de ter uma metodologia única, né? Cada instituição que entrou com a sua metodologia vai continuar com a sua metodologia. Ela só vai ter que ser incorporada ao que foi definido, né, como padrão para harmonização e utilização no piloto e continuidade.
Então, por isso, não tendo uma metodologia única, não tendo uma metodologia no projeto, não tem propriedade intelectual sobre isso, né? A não ser, cada instituição tem direito à sua própria propriedade intelectual. Né? As instituições não vão ceder para a gente as suas metodologias, né? Elas apenas vão incorporar esses itens que foram definidos durante o alinhamento conceitual. No caso do projeto piloto, né? Tivemos perguntas referentes ao valor disponível para apoio financeiro, quanto tempo vai durar, como que é o atendimento às empresas, quais os portes das empresas que serão atendidas, se as instituições depois poderão explorar comercialmente a metodologia atualizada. Né? Então, a gente teve, para a segunda fase do projeto, a aprovação de R$1 milhão para a realização do projeto piloto. Né? Ainda não está definido os critérios para essa distribuição entre essas 15 instituições que vão participar do alinhamento conceitual. Isso vai depender realmente do alinhamento conceitual, do que a gente definir como estrutura, de como que vai ser o piloto. Né? Muita gente às vezes pergunta, né, de rubrica, como que se dá, né? Esses recursos vão ser para o atendimento às empresas em si, para a realização de consultoria. Né, para aquelas empresas, então, que participaram do alinhamento conceitual, tiveram seu projeto piloto validado pelo comitê gestor, então vão receber recursos para realizar este piloto. Né, reforçar que esse é um projeto diferente do anterior, que não tem recurso da FINEP, e que a gente não vai transferir recurso durante o alinhamento conceitual, nessa fase de aperfeiçoamento das metodologias de GI para a transformação digital do setor produtivo. Né? Teve gente que me perguntou assim, nesse atendimento, como que será? Né? Então, acho que deixar claro que as instituições selecionadas, elas vão assinar um termo de adesão ao projeto com a CNI. Tá? A gente não tem nenhuma outra forma de relação, não é um convênio, não tem uma contratação. Bom, os pilotos estão previstos para iniciar em maio e até novembro do ano que vem. E o atendimento das empresas vai ser pelo menos uma empresa por projeto, no projeto piloto, né? Aqui a gente vai testar essas metodologias atualizadas, harmonizadas com essas empresas, considerando a harmonização. A gente também teve perguntas referente à divulgação dos resultados, né? Toda a nova comunicação do projeto está lá no nosso website, né, que foi para onde vocês se inscreveram aqui para a reunião. No dia 25 de agosto de 2020 está prevista a divulgação dos resultados da chamada, e a gente não tem previsão de novo edital para atendimento às empresas. Bom, do que a gente tinha de perguntas previamente feitas, eram essas. Então, né, vamos ver se a gente tem no chat mais algumas que a gente possa responder. Bruno, passo de novo, então, para você. Bruno, você está no mudo e nós temos 2 perguntas no chat. Isso, vamos lá. Eu tô vendo aqui, desculpa, eu estava no mudo de novo. Estão começando a chegar algumas questões aqui que são relacionadas na verdade, não dá para saber se é uma pergunta. A Carolina mandou um ponto aqui. Primeiro, vamos lá. Transformação digital considerada nos objetivos geral e específico está restrita à questão tecnológica? Sei, talvez, Eliana, você quer responder essa aí? Você pode repetir, por favor, Bruno, a pergunta? A pergunta é porque não tem uma interrogação no final aqui, então eu estou entendendo que isso aqui é uma pergunta, tá? Então, a transformação digital considerada nos objetivos geral e específico da chamada, tá? Ela está restrita a uma questão tecnológica? Bruno, desculpa fazer essa intervenção, é porque você tem que clicar em ver mais, que aí continua até a interrogação. Ah, verdade, perdão, desculpa, gente. Então, aqui, então a transformação digital considerada os objetivos geral e específico da chamada, né? Está restrita à questão tecnológica ou abrange métodos, recursos e processos de gestão como um todo? Eliana? A gente, como a gente trabalha na Câmara da Indústria 4.0, e no meu entendimento, é um processo geral, que ele pega, inclusive, processos de serviço e métodos de gestão.
e também a questão tecnológica. Eu não sei se Campagnolo gostaria de complementar a minha informação, mas conforme nós trabalhamos na Câmara, a gente não trabalha só focado na questão da tecnologia, a tecnologia também. Ok, legal. Eliana, tem um outro ponto que talvez você possa complementar aqui, que eu acho que você pode, tem a ver com o escopo também. A pergunta é o seguinte: nessa chamada, só podem ser apresentadas metodologias já aplicadas ou podem ser novas metodologias que ainda não foram aplicadas? Bem, conforme a Julieta ela colocou, eles vão, no nosso projeto, tem que apresentar, né, Julieta, você me ajuda aí, a comprovação da utilização da metodologia. O que a gente pretende, com a ideia desse edital, a ideia, quando a gente lançou essa chamada, é que a gente pudesse utilizar metodologias já existentes para adaptá-las à utilização da indústria 4.0. Então, no nosso entendimento, são metodologias que já existem, porque se for uma metodologia nova, não vai poder atender o critério que nós colocamos de comprovação da metodologia. Não é isso, Julieta, que está nos nossos critérios? Sim, isso. E complementando que nessa harmonização, de repente, eles vão poder incorporar novos elementos, né? Isso aí. De transformação digital, inclusive. Isso aí. Ô, Julieta, aproveita isso que a gente espera que seja, que esses temas sejam incorporados nessas metodologias. Legal. Julieta, aproveita e já responde essa aqui também. Quem que vai escolher, quem vai ser responsável por escolher qual que vai ser a empresa-alvo da implantação do piloto na segunda fase? Quem que vai escolher? A proposta vai ser da instituição, que vai ter que ser validada pelo Comitê de Avaliação e Acompanhamento, né? Legal. É isso aí. Tem uma pergunta direcionada também, eu vou direcionar para o Wilson, acho que é melhor ele responder. O CNPq, Wilson, vai conceder bolsas nesse projeto? Não está previsto, não. E eu acredito que não tenha uma previsão do MCTI de descentralizar, alocar recursos ao CNPq para essa finalidade. Ok. Legal. Eliana, mais uma pergunta para você aqui, tá? Porque eu acho que isso aqui é importante. Uma instituição pode submeter um projeto visando atender empresas a nível nacional? Por exemplo, atender empresas em mais de um estado? Eu entendo que sim, porque a ideia é que essas metodologias que serão desenvolvidas, elas tenham o fim de ter um atendimento nacional, né? Então, qual que é a ideia? A gente, com esse projeto, a gente trabalhar com metodologias já existentes, que elas possam ser trabalhadas para o atendimento no ecossistema da indústria 4.0 e que depois eles possam atender nacionalmente, né? Então, a gente gostaria de metodologias que se sustentassem. O nosso projeto piloto, ele não tem recurso suficiente para que atenda vários projetos nacionalmente, mas a ideia é que ela sim possa ser uma metodologia para atender nacionalmente. Eliana, tem uma pergunta do Mário Sérgio Salermo aqui da Poli, da USP, que eu acho que ele abrange alguns... Estou vendo ele aqui no vídeo. Isso, que tem algumas questões aqui que são importantes sobre o recurso, tá? Ele fez 3 perguntas, eu acho que você pode esclarecer para a gente. Ele está perguntando, primeiro, qual que é a origem do recurso da fase 2, se é público ou privado. 2, qual a forma de relação, se vai ser um convênio ou um contrato. E 3, se vão poder fazer contratações de pessoa física e pessoa jurídica. Posso repetir? Não, essa pergunta eu vou precisar da ajuda da Julieta. Eu vou falar a origem do recurso é pública nas 2 fases. A origem do recurso das 2 etapas é recurso do Ministério, recurso orçamentário do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Que agora a gente pode ficar só no Ciência e Tecnologia, que a gente não erra. Então, são recursos repassados pelo Ministério e CNPq à CNI. Então, mas a CNI está trabalhando com recursos públicos, né? Então, Julieta, a questão da contratação, você pode responder para mim, por favor? Como a gente colocou aqui na apresentação, as instituições foram selecionadas, não vão receber recurso nenhum por participar do alinhamento conceitual, elas vão atualizar sua metodologia, vão propor um projeto piloto,
esse projeto piloto validado vai ser realizado. Então, a CNI, por meio do... A gente já vai ter assinado um termo, a gente vai ter um aditivo em que a gente vai pagar como se fosse a consultoria, né? Então, a relação vai ser da instituição selecionada com a CNI, que vai receber recursos para a consultoria. Ao invés da empresa pagar aquele montante, que a gente ainda não sabe quanto é, não sabe exatamente o valor, a CNI vai disponibilizar aquele valor como se fosse uma empresa pagando pelos serviços de consultoria. Ao invés da empresa pagar aquele montante que a gente está disponibilizando para o projeto, a CNI que vai pagar. E a gente provavelmente vai fazer isso como num projeto de consultoria, a partir de entregas. Entregou, a gente repassa o recurso. Sim. E tem um segundo ponto, se a ICT que recebeu o recurso, né, se ela vai poder fazer contratações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Isso é com ela, né? Ou a gente vai pagar o atendimento, a consultoria. Ok. O destino do recurso ela é responsável por dar, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é, só podem participar ICTs com experiências em parcerias com empresas? Eu estou entendendo que o viés da pergunta aqui é se poderiam ser experiências com outras organizações que não fossem da iniciativa privada. Talvez seja isso. Julieta. Tá, eu acho que é importante a gente lembrar que o foco aqui é setor produtivo, né? Então, a gente está considerando que experiência de gestão da inovação no governo não são relevantes para este projeto, tá? Então, o foco realmente é atendimento a empresas. Não é isso, Eliana? Que foi, inclusive, o reforço do Paulo Alvim, né? Na nossa primeira reunião do Comitê de Avaliação e Acompanhamento. Eu queria fazer só um comentário aqui, que a ideia que está por trás dessa chamada é que a gente possa auxiliar que as empresas, por meio da gestão da inovação, elas possam aumentar o seu patamar, o seu nível de maturidade tecnológica e ela sim alcançar níveis que estejam mais próximo do patamar de inovação da indústria 4.0. Então, por isso que o atendimento aqui é para empresas, para que a gente é um piloto para empresas. Certo. Indústria, né? O setor industrial. Certo. Eliana, talvez você possa responder essa aqui também. A região Norte e Nordeste tem algum benefício nessa chamada, como a reserva de 30% dos recursos para instituições garantida pela lei de aplicação do FNDCT? Não. Não, o Campanholo me ajuda aí, mas não. A gente tem um recurso, não é um recurso muito grande, é um recurso de um projeto piloto, e ele vai ser distribuído para essas 15 instituições que vão ser selecionadas. A gente não vai selecionar mais do que 15, de acordo com as propostas que forem apresentadas. Então, elas virão do Brasil inteiro e serão tratadas todas de forma igual. Não sei se o Campanholo quer falar. Posso complementar sim, Eliana. Esses recursos não são do FNDCT, então não são atingidos pela lei, né, dos 30%. Então, são recursos orçamentários, e como é um recurso pequeno, não vai ser considerado a questão dos 30% Norte e Nordeste. Ok. Uma coisa específica do escopo, Eliana, que é o escopo do projeto em relação à harmonização das metodologias e conhecimento, tá? A pergunta é se estão previstas ferramentas, na verdade a Carolina Andrade fez essa pergunta, se estão previstas ferramentas digitais para que a capacitação das empresas possa ser feita de forma virtual. Bem, agora sim, né? Todo o nosso projeto ele está sendo adaptado para essa questão de todo o atendimento. Inicialmente, a gente tinha previsto 2 encontros presenciais de capacitação, e os encontros entre o primeiro e o último, a gente já estávamos prevendo capacitação à distância. Agora, com essa pandemia, nosso projeto, a princípio, ele será todo virtual. A gente está, nesse momento, ainda desenhando, junto com o consultor contratado, que é o nosso curador do projeto, que a gente está ainda em fase de estruturação dessa fase de harmonização da metodologia, e sim, ela será toda prevista, e acredito, né, que até o atendimento da segunda etapa do projeto vai ser disponibilizado esse tipo de
de ferramenta. Você tem alguma informação já sobre isso, Julieta, ou ainda não? Só a partir de julho, né? Sim. Julho, a gente tem todo o programa estruturado, né? A gente compartilhou até a primeira ideia de estruturação com vocês, né? Legal. Então, a partir de julho que nós teremos tudo isso. Ô, Bruno, Pois não? Posso complementar a resposta anterior? Claro, fique à vontade. A questão do Norte e Nordeste. Eu só queria complementar que a gente teve a experiência do NAGE, e os NAGEs nós tivemos instituições do Norte e Nordeste, então alcançamos até valores maiores do que 30%. Então, a gente não está muito preocupado com isso, né? Porque a gente tem certeza de terem instituições fortes hoje, né? O Nordeste é exemplo claro, que vão participar, e aí nós acreditamos certamente que nós vamos ter até mais do que os 30%, como diz a lei do FNDCT. Tá bom? Ok. Temos uma outra questão aqui, na verdade são algumas questões levantadas pela Suzy Macedo, do NAGE da Fierm, tá? Que considera o seguinte, a minha pergunta considera se podemos utilizar a metodologia de gestão de inovação já utilizada, com inserção de ferramentas digitais para aplicação efetuada anteriormente nas empresas do projeto de gestão da inovação. Essa é a primeira pergunta, não sei, Eliane, você quer responder essa aqui? Estava lendo ela aqui, já sabia que você ia me chamar. Rio Grande do Norte, né? Isso. Bem, eu entendo que sim, elas podem utilizar a metodologia da gestão da inovação já desenvolvida pelo NAGE anterior, se é isso que eu estou entendendo da pergunta. Uhum. E com a inserção, eu entendo que sim, com a inserção de ferramentas digitais, porque exatamente o que a gente vai fazer nessa harmonização é utilizar metodologias que já existem para que elas sejam adaptadas para esse modelo de transformação digital. Então, a minha resposta para ela é sim. Ok. Tá? Só fazer um breve comentário aqui, que eu acho que a pergunta não veio e que eu acho que é um grande benefício desse projeto aqui, que é a troca de metodologias entre as instituições, né? Assim, eu acho que um dos benefícios desse projeto é todo mundo poder trocar conhecimento entre si e todo mundo conseguir deixar suas metodologias mais robustas ao final. A ideia é que o projeto consolide uma, né, que vai beber tanto de conhecimento de consultores que vão participar do projeto como das instituições, e todo mundo possa ter uma visão integrada de uma metodologia robusta, construída a partir da visão de todos, né? Tem uma outra pergunta aqui, talvez para a Julieta. Julieta, no projeto piloto, tem um mínimo de quantidade de empresas definido para o projeto piloto? Bom, como a gente falou, a gente tem um valor que está disponibilizado. Então, a gente vai ter, com certeza, pelo menos uma instituição uma empresa por instituição selecionada. A gente ainda não sabe como vai se dar essa distribuição de recursos. Sim, mas a ideia é que todo recurso seja distribuído para aplicação e desenvolvimento dos protótipos, né? Isso. A gente tinha até previsão que esse recurso, que ele cobrisse outras despesas do projeto, e a gente conseguiu se organizar para que ele ficasse alocado integralmente para o projeto piloto. Legal. Uma outra questão ainda em relação ao uso do recurso, se existem valores definidos para o valor da hora técnica a ser cobrada. Não, isso é como a gente falou, né? A gente vai decidir isso ao longo do projeto, quando a gente tiver a definição do como vai se dar o projeto piloto, né? Como a gente vai distribuir esses valores. Ok. Um outro ponto aqui, gente, talvez, só um minutinho aqui, talvez a pessoa que possa nos ajudar aqui seja o Wilson, em relação a critério, tá? Não sei se o Wilson ou a Julieta. Na comprovação de experiência, é válida uma metodologia de gestão de inovação utilizada na condução de startups incubadas para atenderem grandes empresas? Está valendo, Wilson? Acho que a Damísia talvez possa ajudar, não? O Wilson acho que deve ter saído já, ele tinha uma reunião, né? A Damísia tá pode nos ajudar com essa? Sim, eu acredito que eu não vejo restrição com relação à adoção, a considerar essa metodologia. Para mim, está tranquilo. Inclusive, eu acho que é uma visão diferenciada, né? Que a gente vai poder trazer, porque
vai envolver startups, eu acho que é uma visão diferenciada, eu acho interessante. Ok, obrigado, Damísia. Acho que tem uma outra questão aqui que o Mário Sérgio levantou. Eu acho que o primeiro ponto dele acho que já foi respondido. Se o piloto é uma empresa só, na verdade, o recurso vai ser dividido, pode ser que seja mais, né? Pelo menos uma para cada ECT vai ter, né? E tem um outro ponto dele aqui, a pergunta é o seguinte, ó, nós trabalhamos com um modelo de contingência de gestão da inovação testado em quase 100 empresas. Com transformação digital, trabalhamos com outro modelo, pois o de gestão da inovação é voltado para produto e transformação digital é mais para processo. Os riscos e incertezas são um pouco diferentes. Se entendi, a proposta a ser submetida deveria usar a metodologia de gestão da inovação adaptada para a transformação digital. Eliana? Sim. É isso aí. Sim. É isso aí. Eu já tinha lido aqui a pergunta dele, então, sim. Só fazer um adendo aqui, Eliane, é que, obviamente, nem todas as organizações, todas as ECTs que vão submeter a sua metodologia já têm a adaptação feita. Se as metodologias já vierem com adaptação, dentro da régua de critérios de seleção, ela vai ter uma pontuação maior. É isso. Mas não precisa necessariamente já estar adaptado. Acho que esse é um ponto para ficar bem claro, né? As ICTs não precisam pré-adaptar a sua metodologia para isso. Se já tiver, para isso que vai ser esse processo, exatamente. Esse processo ele vai atender também isso. A metodologia ela tem que ser passível, né? Ela vai ser adaptada para a transformação digital. É para isso que é o projeto. Sim. Só complementando, eu acho que é importante a gente lembrar que a transformação digital ela pode ser realizada independente de gestão da inovação. O que a gente está propondo no projeto é que a gente use gestão da inovação como um meio para que a gente tenha uma transformação digital mais estruturada. Né? Então, esse que é a nossa proposta. Não é gestão da inovação per se, a gente não quer fazer gestão da inovação por gestão da inovação, a gente quer buscar a transformação digital. E a gente acredita que a gestão da inovação seja um meio adequado para isso. Ótimo. Só um esclarecimento que a Carolina Andrade colocou aqui, e talvez valha um esclarecimento, Eliana ou Julieta, não sei. A pergunta dela em relação à participação virtual do processo de alinhamento, ela colocou o seguinte, na verdade a pergunta foi se no alinhamento, na capacitação, nós aprenderemos sobre ferramentas online para atender as instituições na fase piloto. Essa é a pergunta dela. É mais do que eles receberem a capacitação de forma virtual. Assim, se na capacitação, no alinhamento, vai ser ensinado o uso de ferramentas online para entregar a metodologia depois, né? A gente ainda está construindo, né? Então, não posso afirmar agora. Mas acho que a Anitta também fez essa mesma pergunta, né? A seguir. Eu recebi aqui, ela também fez essa pergunta, isso. Isso é uma coisa que está sendo construída ainda com o curador, não, Julieta? Exatamente. Pelo que eu estou entendendo, e que nós vamos ter, que eu imagino que seja uma adaptação ao projeto inicial, que não tinha esse escopo. Pandemia. A gente não tinha pandemia quando a gente teve a ideia de fazer o projeto, e eu entendo que isso é um assunto que nós podemos discutir com o curador do projeto, né? Então, eu não sei se a gente teria essa resposta agora, mas eu acho que a gente poderia trabalhar isso com ele numa próxima conversa. Isso, outro ponto aqui, nesse projeto, acho que para a Eliane também, nesse projeto podemos considerar, a Suzy que mandou essa questão, nesse projeto podemos considerar a transformação digital para os processos produtivos e também para processos administrativos, por exemplo, o Lean Office. Eliane, acho que você... Eu estou pensando aqui. Deixa eu só fazer lembrando, eu estou pegando aqui, inclusive, a chamada para olhar aqui que é o nosso conceito de transformação digital. Né, o que a gente está seria bom dar uma olhada. Justamente isso. Indica a redefinição da estratégia da organização, incorporando a tecnologia como elemento estratégico dos negócios, integrando as operações e o capital humano em processos digitais e vice-versa. Então, a gente está deixando claro aqui, a gente não está falando de digitalização, a gente está falando de transformação digital, você repensar negócio, repensar estratégia, tá? Então, com isso, pode ser trabalhado também processos produtivos, né? Você pode repensar a transformação digital da sua empresa também com esse foco.
né, A trabalhar questão com as que empresas, né, com esse foco, né? a questão que eu estou vendo aqui é o processo administrativo. O processo produtivo, sim. O processo produtivo Sim. é que... O processo administrativo é que me deixou em dúvida com relação à pergunta da Suzy, com relação à definição que está no É porque a gente fala que vai atuar no setor produtivo, né? Então, no setor produtivo, você pode trabalhar, acho que inovação que vai também alterar os processos administrativos, exemplo de Lean Office. Uma empresa pode ter uma transformação digital revendo todos os seus processos. Ok. Isso aí. Um último ponto aqui, pessoal, se tiverem mais perguntas, não deixem de enviar por aqui. Uma questão levantada pela Thaís. As empresas que foram atendidas no projeto de gestão da inovação, aqui eu presumo que seja ou numa versão anterior do NAGE, ou as empresas que foram utilizadas, experiências utilizadas para submeter a chamada, também poderão ser atendidas nesse projeto? Eliana? Eu entendo que não tem restrição, né? Não tem restrição nenhuma. Isso aqui é outro projeto, é uma evolução do NAGE, daquele primeiro NAGE que nós fizemos em 2013, 14, né? Mas é outro projeto, são outros recursos e entendo que sim, que não tem restrição a isso. Ok, pessoal, mandem as suas perguntas aí. Enquanto não chega uma outra questão aqui, talvez pedir para quem quiser aqui do grupo, das instituições que estão promovendo, se vocês querem levantar algum ponto da visão que vocês têm das vantagens das ICTs participarem desse projeto. A gente levantou um dos pontos aqui que é super interessante, eu particularmente vejo isso como um ponto forte desse projeto, que é a possibilidade da troca e de deixar, de fato, as suas metodologias de gestão da inovação um pouco mais robustas a partir dessa troca. Que outros benefícios vocês veem das ICTs participarem desse projeto aí, pessoal? Quem quer falar? Eu posso falar aqui um pouco, porque a gente tinha discutido muito dentro da Câmara da Indústria 4.0, né, que eu não sei se todos que estão aí, alguns eu já vi, pessoas conhecidas aí na lista de participantes, sabem que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Economia fazem a gestão da Câmara da Indústria 4.0, e uma das questões que nós discutimos é que um dos grandes entraves ainda para que as empresas entrem nesse mundo da indústria 4.0, né, nesse mundo digital, nessa transformação digital, é a questão da gestão. Então, que isso foi discutido, e foi em cima dessa discussão que trouxeram para a Câmara, é que nós tivemos essa proposta de levar aos nossos gestores a possibilidade de alocar algum recurso para que a gente pudesse trabalhar na adaptação de metodologias, né? Não daquela forma como nós trabalhamos no passado, de dar recursos para desenvolver metodologia. Não existe mais recursos hoje disponíveis daquela forma. Então, nós identificamos um pouco recurso para que a gente pudesse ter metodologias adaptadas à questão da indústria 4.0, para que pudéssemos ter mais empresas entrando nesse mundo da indústria 4.0. Nós entendemos que uma das vantagens é que nem todas as instituições, Brasil afora, né, que a gente pensa muito nisso, a gente não está falando as mais concentradas, tem condição de fazer isso, de fazer uma adaptação, de ter relacionamento com outras instituições que já estão mais em estágio mais avançado, mas a gente entende que essa articulação num projeto piloto agora, num projeto menor agora do NAGE, ele vai proporcionar para algumas instituições que ainda não têm as suas metodologias fortemente assim, constituídas, que elas possam participar de um processo e até aprender com outras instituições que estão mais avançadas e proporcionar uma troca
para que a gente possa aumentar o número de instituições no Brasil, de empresas, que entrem nesse processo mais avançado da tecnologia. Então, a nossa ideia, o Campagnolo também nos ajudou muito a discutir essa proposta inicial, né, que a gente possa ajudar, por meio da gestão da inovação, a melhorar o patamar tecnológico das indústrias, das empresas. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Campagnolo, que você também ajudou a discutir essa ideia da gente criar esse novo NAGE. Liana, eu acho que o benefício que se enxerga aí é que nós podemos ter muito mais ICTs com metodologias de gestão da inovação voltadas à transformação digital consolidadas. E muito importante, né? É uma oportunidade de ter troca de informações. Quer dizer, a ideia é criar uma rede, tá certo? É uma rede de instituições que essas instituições também possam trocar boas práticas e, assim, consolidar um número maior de instituições aptas a prestarem serviço para a nossa indústria, o nosso setor produtivo. Então, é uma oportunidade, eu acho, né? Ter essa facilidade, né? A criação de uma rede, isso vem muito em benefício das ICTs participantes, tá certo? Então, é uma grande oportunidade. Eu acho que não podem, as instituições que têm já essa metodologia, eu acho que deveriam entrar, porque não é uma oportunidade aí de ouro para se consolidar nesse processo, que eu acredito que vai ser, a demanda vai ser muito grande. E tendo a capacitação, quer dizer, vão ter aí uma oportunidade de novas fontes de recursos para suas instituições. Legal, Campagnolo, obrigado. Mas alguém quer comentar aí, antes da gente ir para algumas perguntas que chegaram aqui? Só complementando essa questão também, acho que vai ter uma chancela, né, do MCTI, da CNI, que a gente vai estar divulgando essa rede, né, na própria Câmara da Indústria 4.0, tem uma relação, por exemplo, de fornecedores. Então, essas instituições vão estar lá nesses fornecedores de Indústria 4.0. A gente ainda como a gente não tem ainda definido todas as questões, todos os eventos e ações que a gente tem para o ano seguinte e em diante, a ideia é que a gente tenha também a participação dessas instituições com a gente em eventos, que a gente possa fazer da Rede NAGE Digital um hub, que a gente também coloque em contato com contatos que o MCTI tenha, que o CNI tenha, para que realmente a gente tenha uma rede que trabalha junto, que constrói junto e que vai ser referência, né, nessa temática. Legal, obrigado, Julieta. Aproveita e responde uma das perguntas que a gente tem aqui, sobre a segunda fase, né? Se a empresa poderá ou deverá dar contrapartida. É uma definição ainda não tomada, mas que provavelmente, acho que a gente estava discutindo isso, né? Que provavelmente deve haver, mas a gente não tem essa definição. Do projeto piloto, a gente não tem nenhuma definição exata de como que a gente vai fazer essa divisão de recursos e como que vai se dar a participação, né? Mas é uma ideia que a empresa participe também até para valorizar o projeto. Legal. Eliana, tem um outro ponto aqui que tem a ver com organizações elegíveis aqui, que as federações das indústrias podem entrar diretamente com parceiras ou somente através de uma de suas casas, como, por exemplo, através do Senai? Eu vou pedir a ajuda da Julieta, mas as federações de indústria, se a Federação da Indústria ela tiver esse trabalho de desenvolver, se ela tiver uma metodologia de gestão da inovação, e se ela trabalha com essa aplicação da metodologia nas empresas, eu entendo que sim. Não conheço o processo, porque no que eu conheço, normalmente, quem faz isso são as casas, como eu disse, Senai e EL. Então, o Julieta, se puder me ajudar nessa resposta, eu entendo que sim, se ela tiver a metodologia desenvolvida dela. Se não, seria o Senai ou o IEL, ou quem estiver trabalhando com isso.
Como é dito na chamada, né? As instituições elegíveis são aquelas que têm experiência e competência em atendimento de gestão da inovação. Uhum. Tem um outro ponto aqui que o professor Mário Sérgio colocou aqui. O foco do projeto é PMS ou cabe modelo mais geral, contingenciado conforme maturidade digital da empresa? Essa é a pergunta. Por exemplo, modelagem de inteligência artificial para a criação de novas plataformas de negócio nas empresas é compatível com essa chamada? O que você acha, Eliane? Eu entendo que a segunda, por exemplo, que ele fala, sim, é compatível com essa chamada. E o nosso foco porque nós temos um foco, professor, de um projeto piloto pequeno, né? De uma ou duas utilizações no máximo. Então, o nosso foco nesse projeto é de aplicação nas PMS. Não que a metodologia que vai ser adaptada ela seja só para utilização nas PMS. Não sei se ficou clara a minha resposta. Okay. Ele pode desenvolver a metodologia que possa ser utilizada depois em empresas de outro porte. Agora, nesse nosso projeto, como a gente tem um recurso limitado para o projeto piloto, aí a aplicação vai ser das PMS. Não sei se vocês entenderam a minha resposta. Ok. Antes de voltar para uma próxima pergunta, eu vou pegar uma que apareceu recentemente, mas que tem a ver com a questão lá de quem pode participar, tá? Que é um ponto que a Carolina trouxe, aliás, a Gabriela, que é: o Senai pode participar? O Senai pode ser proponente ou por estar participando da avaliação tem alguma restrição? Tá. A gente tem o Senai nacional na parte de avaliação, né? Não é o Senai em si. E a gente não vai ter no comitê de avaliação e acompanhamento, não é só Senai. Eu acho que é importante, a gente tem definido na chamada, né, o anexo 4, todos os critérios que vão ser avaliados quanto a isso. E se o Senai, enquanto uma instituição, já atendeu empresas em gestão da inovação e tem experiência, ele pode participar, sim. A régua é igual para todo mundo, é isso que você quer dizer? A régua é igual para todo mundo, né? E a gente não tem só Senai no comitê, né? Tá lembrando, o Comitê de Avaliação e Acompanhamento, né? Ele é formado pelo MCTI, o Paulo Alvinho, secretário da SEMP, Giana Sagazzi, diretora de inovação da CNI, na FINEP, Marcelo Bortolini, no Senai, o Marcelo Prim, e o CNPq, Wilson. Né? E na seleção, a gente vai ter ainda o apoio da Inventa, que foi a consultoria contratada para nos apoiar, e a gente está convidando também especialistas de mercado e do ecossistema de inovação para essa avaliação. Então, a gente não acredita que teria esse direcionamento. Ok. Tem um ponto aqui que a Carolina levantou, que é um ponto importante para a gente endereçar, que é o seguinte: essa troca de informações e métodos é muito rica, mas estamos falando de métodos que usamos como prestação de serviços, que em tese são metodologias proprietárias, né? Como lidar com isso? Como lidar com essa questão? O que ela está falando, se eu estou entendendo bem a pergunta da Carolina, eu tenho a metodologia que é um segredo. Como ela vai divulgar a metodologia dela? Isso, eu tenho uma metodologia que é proprietária, que é o meu, vamos dizer assim, é o meu diferencial, é o meu segredo. Como que a gente vai lidar com essa questão? Olha, no outro projeto do NAGE, que nós trabalhamos com 24 instituições desenvolvendo metodologias, e algumas das instituições que participaram do primeiro projeto, elas já tinham metodologia, poucas desenvolveram novas metodologias, mas a maioria já tinha alguma metodologia naquele projeto inicial. A gente não enfrentou esse tipo de problema, entendeu? Eu acho que as metodologias, elas têm o que pode ser divulgado ou não, né? Então, acho que toda metodologia, ela tem que ela vai saber o que pode ser divulgado ou não. Ela vai ter uma possibilidade de melhorar dela por meio de adaptar para esse ambiente da transformação digital, mas a gente não enfrentou esse tipo de problema no projeto anterior.
Entendeu? Eu digo que você tem o que pode ser divulgado e o que não pode ser divulgado. Mas aí eu entendo que é mais da percepção de cada instituição que vai entrar com a proposta. E só para te, talvez, contribuir, Eliana, com o seu ponto, eu particularmente vejo assim, na dinâmica de alinhamento e tudo mais, não vai ter nenhum momento em que cada instituição vai ter que apresentar a sua metodologia, não. Eu diria que é uma dinâmica diferente. Assim, vão ter consultores externos que vão, na verdade, trazer conteúdo para que cada um adapte a sua metodologia. E é óbvio que na troca, nas interações, você pode trocar conhecimento. Esse é um ponto que eu acho que é uma dinâmica como o projeto deve acontecer. E, pelo outro lado, tem outra questão que eu acho que é relevante, é que no mundo que a gente vive, metodologias são commodities. O jeito de entregar, a forma com que a pessoa entrega mesmo, é que faz toda a diferença. Então, assim, eu acredito que muitas das metodologias que vão surgir são metodologias que estão aí, o mercado desenvolveu, tem pequenas adaptações e tudo mais. Então, é um grande massa de conhecimento que está disponível para todo mundo e não é necessário que todo mundo revele o seu segredo. Isso não é o mindset do projeto. Mas, sim, uma oportunidade de troca e cada um poder adaptar a sua. É óbvio que o projeto vai desenvolver uma a partir do olhar de tudo. Certamente, isso é uma entrega que esse projeto precisa ter para que ele, de fato, consiga gerar mais resultado. Então, só para poder defender um pouquinho aí, argumentando a favor dessa participação. E aí tem uma outra questão aqui, levantada pela Ionara. Ionara colocou o seguinte: setor produtivo para este projeto é o setor industrial ou pode se aplicar a metodologia para serviços como hospitais, por exemplo? Julieta, você está já levantando aí. É isso mesmo. Setor produtivo é setor produtivo mesmo, setor empresarial. Não é focado em indústria. Né? Por acaso, a CNI está na execução do projeto, mas o foco é setor empresarial. Ok. Isso, eu também ia ter essa mesma resposta aqui. Ok. Mas o nosso foco, por exemplo, não é trabalhar a transformação digital no governo. Não é o nosso foco nesse projeto. Ok. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. O pessoal, a gente está aqui, a gente está mais ou menos em 1 hora de reunião. A gente até estendeu a agenda para a gente ficar um pouco mais, caso a gente receba mais perguntas. Então, as pessoas que estão aí no chat, por favor, se puderem enviar suas perguntas aí. Enquanto a gente não tem essas perguntas chegando, a gente começou lá num momento de silêncio das questões aqui, falando um pouquinho sobre a argumentação sobre o projeto. A Eliana falou, o Campanholo falou, a Julieta também, e a gente talvez não tenha dado espaço para outras pessoas falarem. Não sei se a Damísia quer comentar alguma coisa, ou outras pessoas aqui querem comentar alguma coisa sobre a importância desse projeto e os benefícios que a gente vê que ele pode trazer aos participantes. Oi, Bruno. Da parte do CNPq, nós estamos disponíveis aqui para responder as questões, né? Mas eu estou achando essa reunião muito produtiva, as questões são muito pertinentes, inclusive para a gente repensar, eventualmente, numa próxima chamada, se houver, a gente deixar um pouco mais claro o nosso texto e aquilo que a gente está se propondo a executar. Eu estou achando muito interessante as perguntas e eu espero que haja o maior número de propostas para a gente tornar esse processo muito rico. Eu gostei muito da sua fala com relação à questão do sigilo das informações sobre a metodologia. Eu acho que é isso mesmo, nós estamos tendo uma proposta de atuação de um consultor que vai fazer essa intermediação e que vai poder trazer, vamos dizer assim, o interesse daquilo que é a modelagem dentro daquilo que nós considerarmos como indicadores, por exemplo, e levar essa proposta para dentro da instituição que está elaborando a metodologia. Então, na verdade, a gente vai dar um nivelamento sem fazer com que todos sejam iguais. Eu acho que isso é a riqueza da proposta. Então, nós estamos aqui à disposição e aguardamos as propostas de todos aí para a gente tornar esse processo bem rico e interessante.
Tá ótimo. Obrigado aí, Damísia. Obrigado. Eliana, você não quer fazer um comentário adicional? Tá, eu queria colocar aqui que nós estamos trabalhando com a questão da indústria 4.0 no Ministério já desde final de 2015. Bruno, começamos em 2016, 2017, nesse caminho aí da indústria 4.0. E desde o começo, quando nós começamos a discutir com especialistas aí pelo Brasil, onde no começo nós fizemos uma discussão com cerca de 300 pessoas, nós tivemos a ajuda do professor Jefferson Gomes. Ele é o professor do ITA e ele é uma pessoa que entende muito desse assunto de indústria 4.0. Ele nos ajudou a construir o nosso programa, o Profuturo, o nosso plano de ciência, tecnologia e inovação para manufatura avançada. Naquela época a gente ainda tratava de manufatura avançada. Bruno também esteve com a gente no começo. E o professor Jefferson, ele também tem nos acompanhado, né, a gente, nesse processo de criação da Câmara da Indústria 4.0, que a gente também construiu em 2019, que ela foi lançada. E o professor Jefferson, ele tem sido um consultor, uma pessoa que tem nos apoiado muito dentro do Ministério nessa questão da indústria 4.0. E ele agora, ele também está nos apoiando na questão da harmonização, na questão conceitual da harmonização da metodologia. Então, esse trabalho que nós estamos falando, que nós vamos apresentar em julho, né, que vai estar pronta essa proposta da capacitação, de como será feita essa capacitação, ela está sendo construída também com o apoio do professor Jefferson, com a equipe do projeto. Então, nós estamos com prazo, que não temos, até final de julho, que a gente deva apresentar, e para a gente, como ele acompanha muito de perto a indústria 4.0, a gente gostaria também de colocar aqui que ele estará à frente desse processo, na curadoria desse trabalho dos temas da indústria 4.0. Ótimo. Eu só queria completar que ele também é professor do ITA, né? E hoje presidente do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E está envolvido também com ações lá de transformação digital, né? Legal. Julieta, talvez você possa nos ajudar com uma pergunta que o Vitor Ferro mandou para a gente aqui. Ela tem duas partes rapidinhas aqui. Em resumo, a estruturação da experiência é a descrição da metodologia, acho que tem a ver com o processo de submissão. A descrição da metodologia, as comprovações por declaração das empresas e resultados obtidos, certo? E é uma pergunta, é necessário um referencial teórico? Tá. Não, a gente não pede nenhum referencial teórico, a gente pede experiência, né, realizada em GI, que a gente tenha comprovação, porque a comprovação vai ser como ele colocou aqui, no anexo 2 da carta consulta, em que a instituição vai colocar o seu interesse e vai falar também da metodologia, né, como que ela fez, no anexo 2, ele fala do interesse, no anexo 3, metodologia, que ele vai descrever essas informações, junto com os atestados que vão comprovar. Ok. Tem outras questões do professor Mário Sérgio aqui, acho que talvez a Julieta. O piloto é um plano de implantação de transformação digital faseado ou vai ser exigida alguma implantação? A implantação envolve dispêndio pela empresa. Os prazos podem ser longos. Aí, só complementando. Ou o piloto diz respeito à mudança estratégica e de mindset da empresa rumo à transformação digital. Qual a entrega? Qual que é a entrega desses pilotos? Tá. Se a gente tivesse só o primeiro projeto, né, que seria só da estruturação da rede, a gente ficaria como o professor colocou, da primeira fase, como ele disse, né, de fazer um plano de implantação, né? Então, o piloto que a gente quer agora com essa segunda fase é que tenha alguma implantação. A gente sabe que em 6 meses a gente não consegue uma implantação completa, né? A gente acredita que a empresa também vai ter que investir de alguma forma também, mas a gente pode pensar numa implantação faseada, que pelo menos uma das partes para a gente verificar se teve resultado ou não, né? Como foi colocado na questão, por exemplo, de trabalhar o mindset. Então, esse já é, de repente, o início de um projeto,
né? O início dentro do faseado, né? Uma primeira, segunda etapa que a gente consiga fazer dentro do que a gente tem do projeto, do tempo que a gente tem para a implantação do piloto. Mas a gente está pedindo a implantação em si, né? Essa segunda fase, a alocação dos recursos é para a implantação. Legal. Eu acho que tem um ponto aqui, Julieta, que talvez possa ajudar. É óbvio que a gente não sabe de antemão qual que é a metodologia que vai ser definida para o projeto e como que as organizações, as ICTs, vão estruturar suas metodologias como um todo. Mas é óbvio que a gente tem que ser razoável de dizer que tem um recurso voltado para a implantação. E a gente tem que equalizar, assim, o valor do recurso com a metodologia e o tempo que o projeto espera que essa implantação seja feita. De fato, uma implantação de uma metodologia robusta pode levar muito mais tempo do que o projeto. Mas a gente vai ter que setar a expectativa para a fase 2, o que será a entrega específica que a metodologia consegue entregar no prazo e nos recursos que estão disponíveis aí. Então, é só para a gente, talvez, se alinhar, que teremos que nos realinhar após a metodologia estiver pronta, né? Claro, claro. Por isso que a gente vai ter um manual para o piloto, por isso que a gente vai ter na aprovação do piloto, de como que ele vai ser feito, a gente vai ter que definir essas questões. Mas isso tudo a gente só vai conseguir, até porque também é um processo de construção, né, após o alinhamento conceitual. Legal. Tem um comentário aqui do Rodrigo de Lima, na verdade é uma sugestão, não é uma pergunta, que seria interessante que esse serviço fosse apoiado em paralelo pelo InovaCred 4.0. Assim, após o projeto piloto, demais empresas poderiam contratar o serviço em condições especiais. Aliás, vamos lá, vai lá, companheiro. Rodrigo, eu acho que isso é muito importante, eu acho que já pode colocar fazendo parte aí do projeto. Eu acho que vem só apoiar, né? E aí estender a um maior número de empresas. E isso é o que a gente quer, realmente, que tenha uma metodologia consolidada e esse processo seja estendido para o maior número de empresas. E se tiver o apoio do NovaCred, isso vai ajudar muito. Legal. Eu acho muito bom. Eu até sou do comitê gestor do NovaCred, sabe? Então, eu acho que a gente poderia conversar isso. Eu vou conversar isso com o Nilton, né, Rodrigo? A gente podia discutir isso. Então, já seria uma ideia bem interessante. Talvez expandindo a ideia que o Rodrigo coloca aqui, eu acho que poderia fazer parte desse processo, identificar não só o NovaCred, como diversas outras alavancas para que viabilize a implantação da metodologia nas empresas depois, né? Assim, essa certamente é uma importante e a gente tentar mapear que outras podem ser utilizadas. Ok? Ok, ótimo, Bruno. Legal. Gente, acho que a gente conseguiu endereçar todas as questões que surgiram até então. Eu não sei se teremos mais, a gente está aqui com cerca de... ainda temos 49 participantes aqui. Faço uma chamada final aí de outras questões. Tem só alguns comentários aqui, parabéns pela iniciativa e tudo mais, mas perguntas a gente não tem. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu queria fazer um comentário aqui. Claro. Comentário eu fiquei bem satisfeita de ver aqui na nossa reunião várias pessoas do programa NAJA anterior, várias instituições. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Que a gente vê que a ideia que foi plantada, né, por esse projeto lá em anos atrás, as instituições continuam trabalhando na área, né? E esse foi um projeto também, o NAJA anterior também, conduzido pelo MCTIC e pela CNI, e também com a FINEP, então eu acho que é muito gratificante para a gente, nós que participamos daquele primeiro projeto, a gente vê as instituições e as pessoas, muitas das mesmas pessoas ainda, trabalhando aqui na mesma linha e no mesmo objetivo. Isso foi uma coisa que me deixou bem surpresa, assim, positivamente. Legal. Vamos ver se tem mais algum aqui. Por enquanto, gratos pelo esclarecimento. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. A turma aqui das organizações que promovem o NAJA. Bruno, eu queria ressaltar... Desculpa, Eliane, pode falar.
Não pode falar da mesa, desculpa. Eu queria ressaltar que a chamada, ela traz o anexo 4, onde fica muito clara e muito transparente como é que vai ser feita a atribuição da pontuação referente a cada requisito, né? Então, qualquer dúvida, nós temos um canal de comunicação para que sejam seja esclarecida alguma questão que não foi respondida, mas esse anexo 4, ele dá um norte bem interessante daquilo que nós estamos querendo e daquilo que deve ser apresentado como proposta. Era essa a minha sugestão para vocês. Ok. Bom dia, pessoal. Aqui é a Priscila da CNI. Eu só queria acrescentar que nós teremos no nosso site, no site do NAGE Digital, a FAQ, né, que são perguntas e respostas, que será alimentada conforme as dúvidas vierem por e-mail e será alimentada com as dúvidas que surgiram aqui. E também teremos a apresentação que foi apresentada aqui no início da chamada, que também estará no site, e também disponibilizaremos a gravação, não sei se de forma integral, mas através de pílulas também com as respostas das dúvidas que foram colocadas aqui. Obrigada, Bruno. Ok, obrigado aí a você. Tem mais alguém que gostaria aí de contribuir com perguntas ou com sugestões? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu vou colar aqui no chat, quem puder, por gentileza, responder aí. É uma rápida avaliação aqui sobre três critérios sobre essa dinâmica aqui. Se a dinâmica de esclarecimento funcionou, se as dúvidas foram esclarecidas, uma nota de 1 a 10, e se a moderação funcionou também, se vocês puderem rapidamente colocar isso aí para a gente, só para a gente conseguir ter aí um retorno de vocês. Não sei se Campanholo quer fazer alguma consideração final antes da gente encerrar. Bom, Bruno, nada aí da palavra. Eu só queria agradecer a participação de todos. Eu acho que o que a Ana falou também achei muito interessante, né? Que tivemos vários NAGES, né, do programa anterior. Agora estamos reformulando, porque é uma das prioridades nossas lá do Ministério, esse novo NAGE. Todo mundo tem que entender que a falta de recursos é geral, mas nós temos como prioridade e estamos atrás, né, de fortalecimento. Então, fiquem certos de que a primeira oportunidade que tiver de nós conseguirmos mais apoio, nós vamos atrás, tá certo? É uma prioridade, mas contamos com vocês aí, né? Como já foi falado, ao final nós vamos ter aí uma rede de instituições capacitadas. Temos agora a FINEP aí, que pode ajudar nesse processo, em que nós podemos atender um grande número de empresas. Quer dizer, nós realmente precisamos dar esse salto, né, para rumo ao 4.0, a indústria 4.0. Acho que um programa fundamental. Então, tirar a dúvida aqui, eu acho que foi muito importante. Mas o Ministério... acho que está muito ruim a conexão. CNPq. Tá, não estão ouvindo? Está falhando um pouquinho o Campanholo. Então... Oi? Está falhando, tá falhando a sua voz. Tá. Deve ser a rede. Sim. Mas eu quero agradecer aí, tá? Então, mais rápido, né? E dizer que nós contamos muito com esse programa. É um programa importante para nós e vamos fazer tudo para fortalecer.
Tá? Ótimo. Então, conte com a gente sempre. Ótimo, obrigado, Campanholo. Pessoal, posso encerrar ou alguém quer fazer uma consideração final? Não, agradecer a todo mundo, agradecer você, o pessoal da CNI, CNPq, todo mundo, o pessoal que participou. Então, aguardamos as propostas, né? Tá ótimo, gente. Super obrigado. Estamos contando com as propostas de todos e será muito bom que vocês aqui que participaram, tiveram as dúvidas esclarecidas, se submetam a esse projeto, que esse projeto vai ser muito legal. Vai ser uma troca muito rica entre todos os participantes. Tá bom? Super obrigado. Bom dia a todos. Um bom resto de semana. Bom Tchau. dia, obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Obrigado.